Todo mundo nessa escola tem medo desse cara, mas bastou uma única garota sorrir para a vida dele começar a mudar completamente. O nome dele é Rintaro Tsumugi. Ele estuda na escola Chidori, uma escola pública que não é muito bem vista, já que tem muitos alunos considerados abaixo da média. No entanto, logo ao lado, temos a escola particular Kikyo, uma escola feminina de alto padrão, apenas para garotas da classe alta do país, dando um grande contraste entre as duas escolas. As alunas da escola Kikyo evitam se aproximar dos garotos da escola Chidori, e qualquer mínima interação entre eles acaba sendo mal vista. Um belo dia, 3 garotos estão andando na rua, quando são abordados por outros 2 que estavam querendo confusão. Esses 2 perguntam se eles conhecem o Rintaro, pois meio que eles querem dar um oi para ele. Porém, logo após isso, o Rintaro aparece atrás deles perguntando se tinha algo errado, e os 2 saem correndo apavorados. Aí descobrimos uma coisa sobre o protagonista. Muitas pessoas têm medo dele por ele ter uma expressão bem assustadora, e a maioria evita se aproximar por achar que ele é algum tipo de criminoso ou monstro e que vai fazer algum mal para elas. Porém, descobrimos que, na verdade, ele é uma boa pessoa, sempre disposto a ajudar e fazer o bem. Um dia ele até tentou ajudar um carinha que tinha levado um fora de uma garota na frente dele, mas quando chegou perto, o cara se assustou e saiu correndo. Depois de ter afastado os caras que queriam confusão, os 4 vão juntos para a escola. Porém, logo em frente, eles se cruzam com 2 garotas da escola Kikyo. Elas estavam conversando normalmente até o momento em que viram eles. As 2 imediatamente ficaram com uma expressão de nojo e desprezo e passaram por eles em silêncio. Um deles até pegou um lenço que uma delas deixou cair e tenta devolver, mas ela manda ele jogar fora só pelo fato dele ter tocado naquilo. Aí vemos na prática como é a relação normal entre os alunos dessas 2 escolas. A família do Rintaro é dona de uma confeitaria. Ele recebe uma mensagem da mãe, pedindo para ajudar lá depois da aula. Ele vai, mas acaba se atrasando um pouco e pegando uma baita chuva no caminho. Chegando lá, a mãe fala que provavelmente o dia seria tranquilo, já que estava chovendo muito e provavelmente poucas pessoas viriam, e que havia apenas uma cliente na loja no momento. Ele veste o uniforme e vai conferir. Chegando no salão, ele nota uma garota sozinha, comendo bastante, e começa a ficar encarando ela. Obviamente, a garota começa a ficar com vergonha ao notar que está sendo encarada sem nem disfarçar, e acaba se engasgando um pouco. Ele pega um pouco de água para ela, porém, enquanto ela bebe, ele ainda continua encarando, porque ele estava meio perdido em pensamentos e se perguntando como uma garota tão jovem conseguia comer tanto. E sim, ela saiu correndo envergonhada logo em seguida, e ele fica se culpando por ter assustado ela. Mais tarde, o Rintaro pergunta para a mãe se ela conhecia a garota, e a mãe fala que sim. O nome da garota é Kaoruko Uaguri e costuma ir na confeitaria algumas vezes por mês. No dia seguinte, ele ainda está se sentindo um pouco culpado por ter assustado a menina, e fica o dia inteiro pensando nisso e em como queria se desculpar. E, para surpresa dele, logo após a aula, quando ele já está em casa, a mãe dele entra no quarto correndo e diz que a Uaguri estava lá e queria falar com ele. Depois de ir lá, eles se encontram, e quando ele está prestes a pedir desculpas por aquilo, ela o interrompe e diz que queria pagar um bolo para ele como pedido de desculpas. Ele fica meio chocado e ela se desculpa por ter saído correndo de repente. Mas mesmo oferecendo o bolo para ele, Rintaro diz que ela pode comer, já que ela estava segurando muito à vontade. Então ela sentou na cadeira e comeu o bolo. Depois de comer, ela pede desculpas mais uma vez por ontem e admite que come bastante e que isso pode assustar algumas pessoas. Então ela se apresenta e pergunta o nome dele. Mas quando Rintaro fala, a reação dela chamou um pouco a atenção, visto que ela respondeu com um finalmente descobri. O Aguri fica um pouco envergonhada ao perceber que acabou falando isso em voz alta e tenta se justificar, falando que era porque ela via ele trabalhando lá de vez em quando, embora ele não se lembrasse de já ter visto ela outra vez. Ele fica surpreso e pergunta se ela não correu porque estava com medo dele, e ela diz que não, que na verdade ela correu porque ficou com vergonha, já que era a primeira vez que um garoto a encarava dessa forma, e ela não soube como lidar com isso. Rintaro não soube muito bem como reagir, visto que desde pequeno, todos geralmente o desprezavam devido à sua aparência um tanto intimidadora. Então ele se oferece para a acompanhar até a estação, já que já estava escuro e poderia ser perigoso. Ela compra mais um bolo para a viagem e agradece a ajuda, mas diz que vai ficar bem sozinha, visto que a estação é ali perto.
Então, antes de ir, ela se vira pro Rintaro e fala que não acha ele assustador e que poderia confiar 100% no que ela está dizendo. Então a guria agradece pela comida mais uma vez e vai embora. Mas o problema é que os dois já estavam sendo observados de longe por aqueles dois mesmos caras que tentaram arrumar confusão no começo da história. Não demorou muito após ela ter ido embora para a mãe dele entrar correndo no quarto, preocupada, pois quando ela foi fechar a loja, ela encontrou no chão o bolo que a Waguri tinha acabado de comprar. Então o Rintaro sai correndo e vai procurar por ela. Depois de alguns minutos, Rintaro a encontra cercada por aqueles dois. Eles estavam chantageando ela e falando que queriam se divertir. Eles também aproveitaram a ocasião para falar mal do Rintaro e que ela deveria evitar gente como ele, pois só serviam para causar confusão e espalhar medo na sociedade. Mas, mesmo com todas as coisas ruins que falaram para ela, o Waguri se recusa a acreditar, pois ela tinha convicção de que o Rintaro era uma boa pessoa e que bastava conversar com ele para perceber isso. Os dois ficaram um tanto irritados com isso, pois queriam a usar como emboscada para pegar ele, e um deles decide bater nela. Mas nosso herói Rintaro aparece na hora certa e entra na frente, levando o soco no lugar. Ele começa a sangrar porque acabou batendo a cabeça na porta quando levou o soco, e se vira para encarar os dois, mas isso foi o suficiente para ele sair correndo de medo. O Waguri fica bastante preocupada com o Rintaro por ele estar sangrando, e se desculpa por ter metido ele nessa confusão. Ele diz que está bem e também pede desculpas, pois devido ao passado dele, ele ainda se sente culpado por tudo isso, já que a aparência dele sempre acaba causando confusão e mal-entendidos, e que preferiu levar o soco ao invés de impedir como uma forma de punição por ele ter feito a Waguri passar por isso. Ela diz que ainda não entende o que tem de tão assustador nele, e diz que ele é uma pessoa muito gentil, em seguida agradecendo por ter salvado ela. Rintaro se emociona, já que é a primeira vez que alguém o trata dessa maneira, e ele queria muito ser tratado dessa forma por outra pessoa. Então os dois vão juntos até a estação e ela diz que com certeza vai voltar na confeitaria algum dia e que da próxima vez eles vão comer bolo juntos. Então ele vai sentar na cadeira e comer o bolo também? Então eles se despedem e vemos a Waguri falar com alguém no celular, dizendo que está bem e que já está voltando. Enquanto isso, ela não consegue esquecer como o Rintaro protegeu ela naquela hora e fica relembrando o momento um pouco envergonhada. No outro dia, Rintaro chega cedo na escola. Ele não conseguiu dormir naquela noite devido a todos esses acontecimentos, então ele está bastante cansado. Além de que, ele não consegue deixar de se perguntar quando a Waguri vai ir na confeitaria novamente. Enquanto ele está pensando, ele olha pela janela e vê uma cortina se mexendo na escola ao lado. E quando a cortina se abre, ele vê a Waguri. Então meio que por impulso ele acaba fechando a cortina da sala para evitar o contato visual. E fica em choque por descobrir que a Waguri estuda justamente na escola ao lado, a escola Kikyo, na qual tem todo aquele lance dos alunos não se darem bem. E agora fica a pergunta, será que esses dois vão conseguir quebrar esse paradigma social e realmente se darem bem no futuro? Bem, é o que vamos descobrir. Se você gostou do vídeo e quer a continuação do resumo dessa história, comenta aí. Valeu!